I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? How would we know it was the Spirit said, because with stammered lips and with other tongues? Well, I speak to this people, and this is the rest and the refreshing. Como nós saberíamos que era o Espírito? Disse, porque por lábios estranhos e por outras línguas eu falarei a este povo, e este é o descanso e o refrigério. But for all this, they wanted their organizations and their denominations. Porém, em vez de tudo isto, eles desejaram as suas organizações e as suas denominações. They went on after their vomited tables and world and mixed in pleasures of the things of the world. E eles continuaram a ir atrás de suas mesas de vômitos e do mundo, e misturaram-se em prazeres das coisas do mundo. They're not born again. Eles não nasceram de novo. They turn away from the truths and go to the things of the world and make the Lord's house an abomination, a filthiness. Where they have dances and parties and carry on, and women wearing indecent clothes and shorts and cutting their hair and using makeup and all such stuff as that, as the Bible prophesied. Eles se afastaram das verdades e foram para as coisas do mundo, e fizeram da casa do Senhor uma abominação de imundícia, onde tem danças e festas, e se comportam indecorosamente, e as mulheres usando roupas indecentes e shorts, cortando seus cabelos e usando maquiagem, e todo tipo de sujeira assim, como a Bíblia profetizou. Isaiah said they would do that. Isaiah, the 5th and 6th chapter, read how that he said that the women would do that in the last days. Isaías disse que eles fariam isso. Isaías, capítulos 5 e 6. Leiam isto. Como que ele disse que as mulheres fariam isso nos últimos dias? God's witnesses are true. As testemunhas de Deus são fiéis. They trusted in the vanities of the world instead of the power of God to save them. Eles confiaram nas vaidades do mundo ao invés do poder de Deus para salvá-los. Now that was 75 years after Joel. Agora isso foi 75 anos depois de Joel. 30 years after the birth of Jesus. 30 anos depois do nascimento de Jesus. I've got several other prophets show down here. Eu tenho vários outros profetas anotados aqui. But 30 years after the birth of Jesus, there was that prince amongst the prophets. Oh my. John the Baptist. Porém, 30 anos depois do nascimento de Jesus, ali estava esse príncipe entre os profetas. Oh, que coisa! João Batista! All men knew he was a prophet from God. The forerunner of coming of Christ, which is predicted again in the last days. Todos os homens sabiam que ele era um profeta de Deus, o precursor da vinda de Cristo, o que está predito novamente nos últimos dias.
Jesus said, what'd you go out to see? A reed shaken with any wind? Any denomination turning this way or that way? Not John. Jesus disse, o que saístes a ver? Uma cana agitada por qualquer tipo de vento, qualquer denominação que eu vira para este lado ou para aquele lado? João não. So why'd you go to see some dignitary with some kind of a psychiatrist with him to keep his clothes just so and telling him how he must dress? Disse, o que saístes a ver? Algum dignitário com algum tipo de psiquiatria com ele, para manter suas roupas justamente assim e assim e dizer-lhe como ele deve vestir? Said them kind kisses the babies and stay in king's palaces and talks to public schools and so forth. He's not a warrior, he's not out on the front line, he don't know how to handle a two-edged sword. E ele disse, esse é o tipo dos que beijam os bebês e permanecem em palácios de reis e falam para as escolas públicas e assim por diante. Ele não é um guerreiro, ele não está fora na linha de combate, ele não sabe como manejar uma espada de 2 gumes. They're the kind that does that. Veja, eles são o tipo que faz isso. But what did you go to see, a prophet? He said, no, I say more than a prophet. Porém, o que saístes a ver? Um profeta? Ele disse agora, eu digo mais do que um profeta. Listen to this great prince coming with a piece of sheepskin wrapped around him, living off the herbs of the woods. Hallelujah. Ouça este grande príncipe que vem com um pedaço de pele de ovelha envolto em torno dele, vivendo de ervas das florestas. Aleluia! No theological seminary experience behind him, but a experience that he had talked to God and was born for the purpose to do that. Nenhuma experiência teológica de seminário detrás dele, porém, uma experiência de que ele havia falado com Deus e nasceu para o propósito de fazer isso. Yes, sir. A palavra falou que ele viria. Sim, Senhor. Walked out on the banks of Jordan with his feet in the mud. Said, don't you think, you Pharisees, to say we have Abraham to our father? For I tell you, God's able to these stones to rise children of Abraham. Saiu nas margens do Jordão com seus pés na lama, disse, não penseis vós, fariseus, que dizem que nós temos Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus é capaz destas pedras levantar filhos a Abraão. That prince of the prophets, the one that had the privilege of introducing the Messiah and saw the sign of the Messiah and recognized it. That light fell from heaven and went upon him, was a witness of it. What did he say about it? Esse príncipe dos profetas, aquele que teve o privilégio de apresentar o Messias e viu o sinal do Messias e compreendeu isto quando aquela luz que caiu do céu e foi sobre ele. Foi uma testemunha disto. O que ele disse disto? Here's his word that prophet said as a witness. Aqui estão suas palavras que o profeta diz como uma testemunha. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that come after me who's mightier than I, his shoes I'm not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, o qual é mais poderoso do que eu, suas alparcas não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. And his hand is in his hand, and he'll thoroughly purge his floors. Gather the wheat into the garner, but burn the chaff with unquenchable fire. E em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha, com fogo que nunca se apagará. He prophesied that there would come the witness for the church, the Holy Ghost. Ele profetizou que viria a testemunha para a igreja, o Espírito Santo. I indeed baptize you with water. That's my mission. Eu, em verdade, vos batizo com água. Essa é minha missão. I'll baptize you with water unto repentance. Hallelujah. Eu vos batizarei com água para o arrependimento. Aleluia! But there's coming one after me. I bear this witness with water. But there's one coming that's going to send something greater.
send another witness. Not water, but spirit. Porém, vem um após mim. Eu presto este testemunho com água, porém há um que vem, o qual vai enviar algo maior. Ele enviará uma outra testemunha, não água, porém Espírito. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Hallelujah. God's witness. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aleluia! A testemunha de Deus. He'll take all the church membership away from you. He'll give you a true witness. Or he'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Ele tirará toda a filiação da igreja para longe de vocês. Ele vos dará uma testemunha verdadeira, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. And his fan is in his hand. E sua pá está em sua mão. The axe is laid to the root of the tree. And every tree that don't bring forth good fruit will be hewn down and cast into the fire. O machado está colocado à raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Wherefore repent. Get ready, for the hour is at hand. Portanto, arrependei-vos, aprontai-vos, pois a hora está próxima. That great prince, how a great prophet, Esse grande príncipe com um grande profeta. 3 years later, after he prophesied, Jesus our Lord had finished his ministry, his earthly ministry. 3 anos mais tarde, depois que ele profetizou, Jesus, nosso Senhor, havia terminado seu ministério terrestre. Said, it's expedient for you that I go away. For if I go not away, the Holy Ghost will not come. Disse, convém a vós que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá. But I'm going to send him. Porém, eu vou enviá-lo. A little while, you want to know who he is. A little while, and the world will see me no more. Yet ye shall see me. For I'll be with you, even in you, to the end of the world. Um pouquinho, e vós desejais saber quem ele é. Um pouquinho, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, pois eu estarei convosco, ainda mesmo em vós, até a consumação dos séculos. And Luke 24:49, at the end of his ministry, when his earthly ministry is finished, Em Lucas 24:49, no final de seu ministério, quando seu ministério terrestre havia terminado, he said in Luke 24:49, behold, I send the promise that these testimonies have said. I send the promise that Isaiah spoke of. ele disse em Lucas 24:49, eis que eu envio a promessa que estes testemunhos têm dito. Eu envio a promessa da qual Isaías falou. I send the promise that Joel spoke of. Eu envio a promessa da qual Joel falou. I send the promise that all the prophets that the Father showed through the prophets. I send the promise of my Father upon you. Eu envio a promessa que todos os profetas que o Pai mostrou através dos profetas. Eu envio a promessa de meu Pai sobre vós. Behold, I'll send the promise of my Father upon you, but wait in the city of Jerusalem. Stop your preaching, stop singing, don't do nothing else, but go up there to the city of Jerusalem and wait until you be endued with power from on high. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém. Parem a pregação de vocês, parem de cantar, não façam nada mais a não ser subirem ali até a cidade de Jerusalém. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. What kind of witness was it going to be? Que tipo de testemunha ia ser? Wait at Jerusalem until you have completed 20 years of high school or seminary. Esperem na cidade de Jerusalém até que tenham completado 20 anos de ensino secundário ou de seminário. Wait till you have received your Bachelor of Art degree. Esperem até que tenham recebido o seu grau de bacharel em arte. Wait till you have learned
to speak in other languages, so if you happen to call you to the mission fields, you can speak in them. Esperem até que tenham aprendido a falar em outras línguas, de modo que, se acontecer dele chamá-los para o campo missionário, vocês possam falar nelas. No, that wasn't it. Não, não foi isso. Just let power from on high come. He'll take care of himself when it comes. Apenas deixe o poder do alto vir. Isso se incumbirá quando ele vier. You wait until you're endued with power. Esperai até que sejais revestidos de poder. Oh, God, why can't the people see that? Oh, Deus, por que as pessoas não podem ver isso? It's not joining a church. No. It's waiting for power. Não é se unir a uma igreja, é esperar pelo poder. Wait until you're endued with power from on high. For I'll send him. He's a promise of God, and I'll send him. Esperai até que sejais revestidos de poder do alto, pois eu o enviarei. Ele é uma promessa de Deus, e eu o enviarei. I'm going to bear record. When he comes, he'll bear record. For he'll not speak of himself, but he'll speak of me. Eu vou testificar. Quando ele vier, ele testificará, pois ele não falará de si mesmo, porém ele falará de mim. Amém. Watch what he'll do. Observe o que ele fará. He'll bring these things that I've taught you, not some seminary thing. Ele trará estas coisas que eu tenho vos ensinado, não alguma coisa de seminário. What? O quê? He'll bring these things that I've taught you to your remembrance, that they are words of God. Ele trará estas coisas que eu vos tenho ensinado para a vossa lembrança, que elas são palavras de Deus. You'll forget about all your seminary experience. Vós esquecereis das vossas experiências de seminário. You'll get these things, the words that I have taught you. He'll bring them things to your remembrance, and he'll do something else. He'll show you things that's going to come. Vós recebereis estas coisas, as palavras que eu vos tenho ensinado. Ele trará aquelas coisas à lembrança. E ele fará mais uma coisa. Ele vos mostrará coisas que hão de vir. That's the true witness. That's the true witness of God. Essa é a verdadeira testemunha. Essa é a verdadeira testemunha de Deus. He'll bring the gospel back to you. This Holy Spirit. Ele trará o evangelho de volta a vós, este Espírito Santo. Though it may be forsaken for about 2,000 years. They may trample it under their feet on man-made theology. But when he comes, he'll bring you back to it. Ainda que isto seja renunciado por cerca de 2.000 anos, talvez espezinhem isso debaixo de seus pés na teologia feita pelo homem. Porém, quando ele vier, ele vos trará de volta a ele. Not only that, but he'll tell you things that's going to come. Não somente isso, porém ele lhe dirá coisas que vão acontecer. He'll speak to you with stammered lips and other tongues. All these things he'll do. Ele falará para vocês com lábios estranhos e em outras línguas. Todas estas coisas ele fará. Everything that God's promised, he'll do it. Tudo que Deus tem prometido, ele o fará. I'm going to send the promise of the Father. Eu vou enviar a promessa do Pai. At Pentecost, when he came, what did they say? They said, we are his witnesses. Em Pentecostes, quando ele veio, o que eles disseram? Eles disseram, nós somos suas testemunhas. We are the witnesses that these things that's been spoken of has come to pass. Nós somos as testemunhas que estas coisas das quais se falou têm acontecido. Oh, my. That makes me feel religious. Oh, que coisa! Isso me faz sentir religioso. Standing up there, they said, we're his witnesses. We have no degree.
Estando ali em cima, eles disseram: nós somos suas testemunhas. Nós não temos nenhum título acadêmico. What were they? Proselytes. Some of them were Jews renowned, stiff and starchy. It had all been took away from them. O que eles eram? Prosélitos. Alguns deles eram judeus de renome, formalistas, cerimoniosos. Tudo isto foi tirado deles. Look at that self-made Simon Peter. How he thought he was so starchy he wouldn't eat anything unclean. Veja aquele Simão Pedro que se fabricou. Como que ele achava ser tão cerimonioso? Ele não queria comer nada imundo. How about that self-made Paul, persecuting the churches from everywhere? Que me diz daquele Paulo que se fabricou, perseguindo as igrejas de todo lugar? What happened when he met that Holy Ghost on the road down to Damascus that day? O que aconteceu quando ele encontrou aquele Espírito Santo no caminho para Damasco naquele dia? Stood before Festus and said, I'm not mad. But in the way that's called heresy. That's the way I worship the God of our fathers. Permaneceu diante de Festo e disse: eu não estou louco, porém da maneira que é chamada de heresia, essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais. They said, we are his witnesses. Eles disseram: nós somos suas testemunhas. Now there was 3 definite witnesses at Pentecost. Agora houve 3 testemunhas definidas no Pentecostes. First, the word of those prophets that God would pour out his Spirit in the last days upon the people. Primeiro, a palavra daqueles profetas que Deus derramaria seu Espírito nos últimos dias sobre o povo. The witness that the prophets was the word of God, it had been fulfilled. A testemunha que os profetas tiveram era a palavra de Deus, que ela havia sido cumprida. That was one witness. The prophet's message was fulfilled. Isso foi uma testemunha. A mensagem dos profetas foram cumpridas. I'll pour out of my Spirit upon all flesh. They shall have stammering lips and other tongues while I speak to this people. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eles terão lábios estranhos e outras línguas. Eu falarei a este povo. There it was! They couldn't deny it. Aí estava. Eles não puderam negar isto. Then there was 3 witnesses. That was one. That the prophet's word had been fulfilled. Então houve 3 testemunhas. Essa foi uma, que a palavra dos profetas havia sido cumprida. Another witness was the people. Uma outra testemunha foi o povo. They were testifying. Something's happened. Eles estavam testificando. Algo aconteceu. I was hid up there in the room. I was too bashful. I was ashamed. Eu estava escondido ali em cima no cenáculo. Eu estava tímido demais. Eu estava com vergonha. I know that he'd been taken away, and I was ashamed of all this great dignified group around here. I was ashamed of him. Eu sei que ele foi levado para longe. Eu estava com vergonha de todo este grande grupo dignificado por aqui. Eu estava com vergonha deles. I was ashamed that maybe I didn't want to say anything about it because I was afraid I'd start an emotional something or another. Eu estava com vergonha que talvez eu não queria dizer nada sobre isto porque eu tinha medo de começar uma coisa emotiva ou outra. That's what's the matter with the self-made churches today. Esse é que é o problema das igrejas que se fabricam hoje. They're afraid they're going to raise too much disturbance. Elas têm medo que elas vão criar perturbações demais. They're afraid they'll do something that's not right. Elas têm medo que elas vão fazer algo que não esteja correto. Oh, the self-made, self-satisfied. Oh, vocês que se fabricam presumidos. What we need is a Pentecost. What we need is a filling, the coming of the Holy Ghost. O que nós necessitamos é de um Pentecostes. O que nós necessitamos é de um preenchimento,
de uma vinda do Espírito Santo. They said we are his witnesses because we are filled with it. Eles disseram, nós somos suas testemunhas porque estamos enchidos dele. Peter said, you men of Judea and you that dwell in Jerusalem, let this be known unto you. These are not drunk as you suppose. Seeing it's the third hour of the day, but this is that. Amen. Which is spoken of by the prophet Joel. That shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh. Pedro disse, varões judeus e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Estes não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Porém, isto é aquilo que foi falado pelo profeta Joel. Sucederá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. We are bearing witness that the prophet's words are true because we are filled now. Nós estamos prestando testemunho que as palavras dos profetas são verdadeiras porque nós estamos cheios agora. Oh, my. Hallelujah. That's what we need. That's what the church needs. Oh, que coisa! Isso é o que nós necessitamos. Isso é o que a igreja necessita. That's what these 170 million professed Christians around the world need. Is another Pentecost. Isso é o que estes 170 milhões de cristãos professos ao redor do mundo necessitam. É de um outro Pentecostes. Not go back and study 25 years, but a filling of the Holy Spirit. A witness inside of you bearing record of the resurrection and to the Word of God. Não voltaria a estudar 25 anos, porém, um enchimento do Espírito Santo, uma testemunha do lado de dentro de você, testificando da ressurreição de Cristo. É para a palavra de Deus. John said on the Isle of Patmos, for the Word of God, the record of the Word of God. João permaneceu na ilha de Patmos pela palavra de Deus, o registro da palavra de Deus. There was the prophet's word fulfilled. Ali estava a palavra dos profetas cumprida. There was the people bearing witness. Ali estava o povo prestando testemunho. And there was the Holy Ghost itself. E ali estava o próprio Espírito Santo. There's three of them. Há 3 deles. And the Bible said in the mouth of 3 witnesses let every word be established. That's right. E a Bíblia disse, na boca de 3 testemunhas, que cada palavra seja estabelecida. Isso é correto. There was the prophet's word fulfilled. Ali estava a palavra dos profetas cumprida. There was the people who said, oh, something's happened to me. Something's happened. Ali estava o povo, disse, algo aconteceu comigo. Algo aconteceu. I'm no more afraid. I'm not afraid of death. I'm not afraid of nothing. Something happened. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de nada. Algo aconteceu. I forgot all my theology. I forgot all my man-made traditions. Something's happened. Eu esqueci toda a minha teologia. Eu esqueci todas as minhas tradições feitas pelo homem. Algo aconteceu. Let this be known to you and hearken to my words. These are not drunk. Seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes não estão embriagados. They lost all their dignity. They were just drunk on the Spirit. Eles perderam toda a sua dignidade. Eles estavam simplesmente bêbados no espírito. Apenas... That's what we need. That's what we need. A sane, sensible group of people that can walk up and face God and say, Lord, don't make me a church member, but make me a witness. Isso é o que nós necessitamos. Isso é o que nós necessitamos. Um grupo são e sensível de pessoas que possam se aproximar e olhar para Deus e dizer, Senhor, não me faças um membro da igreja, porém, faz de mim uma testemunha. Pour out your Spirit upon me and fill me. Let me be your witness. Derrama o teu Espírito sobre mim e enche-me. Deixa-me ser tua testemunha. That's what we need.
Isso é o que nós necessitamos. That's what the church is suffering the lack of today. É disso que a igreja está sofrendo carência hoje. It's an anemic condition. It's because it has rejected the blood of Jesus Christ. É a condição anêmica. É porque ela tem rejeitado o sangue de Jesus Cristo. Yes. The Holy Ghost bearing record itself, saying it's so. There wasn't a man couldn't deny it. Sim, o próprio Espírito Santo testificando, dizendo, é assim. Ali estavam eles, e o homem não poderia negar isto. These men hadn't waited in school to find any great education. They were ignorant and unlearned men, fishermen and peasants. Estes homens não tinham esperado na escola para encontrar alguma grande educação. Eles eram ignorantes e homens iletrados, pescadores e camponeses. They were common people. The Bible said the common people heard Jesus gladly. Eles eram pessoas comuns. A Bíblia disse o povo comum ouvia Jesus de bom grado. Not the riffraff, no. Not the celebrity, but the common people heard him gladly. Não a gentalha, não. Não os célebres, porém o povo comum o ouvia de bom grado. And there was common people that heard him. And they said, we're witnesses that we have received something. And we don't know hardly our own language. E havia o povo comum. Eles o haviam ouvido. E eles disseram, nós somos testemunhas que nós recebemos algo. E nós não sabemos pouco a nossa própria língua. But the man said, how do we understand them? Are they not all Galileans? Porém, o homem disse, como nós os entendemos, eles não são galileus. Galileans was a poor class of people. Os galileus eram uma classe pobre de pessoas. Said, how do we hear them Galileans speaking in our own language wherein we were born? Disseram, como nós ouvimos aqueles galileus falando em nossa própria língua, onde nascemos? Giving testimony of the Holy Ghost, bearing record that the Word of God had been fulfilled. Dando testemunho do Espírito Santo, testificando que a palavra de Deus havia sido cumprida. I'll pour out my Spirit upon all flesh, and the stammering lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e com lábios estranhos e em outras línguas eu falarei a este povo, e este é o descanso. Bearing record, a witness. This is the record of it. Sure. Testificando, uma testemunha. Este é o registro disto, sem dúvida. Had 3 witnesses. Houve 3 testemunhas. What? The prophet's word, God's word. Because the prophets spoke not their word, but it was the word of God as he put it in their mouth. A palavra dos profetas, a palavra de Deus, porque aqueles profetas não falavam as suas palavras, porém era a palavra de Deus, visto que ele a colocava em suas bocas. I'm sitting here now looking at a little Norwegian doctor, medical doctor, sitting over here, who come all the way from Norway, over here to be prayed for. Eu estou sentado aqui, olhando para um pequeno norueguês doutorando, doutor de medicina sentado aqui, que veio desde lá da Noruega, até aqui para receber oração. And the other night, while we were sitting together in a private interview, the Holy Spirit moved into the room. E a outra noite, enquanto estávamos assentados juntos em entrevista particular, o Espírito Santo se moveu para dentro da sala. He said, I'm waiting, Brother Branham, to see what will be said. Ele disse, eu estou esperando, irmão Branham, para ver o que será dito. There the Holy Spirit went way back down through his life. All the way back to when something happened. Told him about it and what happened and what condition, all about it. And told him that thing. Ali, o Espírito Santo foi no passado através de sua vida, bem no passado, a quando algo aconteceu, contou-lhe a respeito disso e o que aconteceu e qual a condição. Tudo a respeito disso e contou-lhe essa coisa. What was it? God's Spirit. Amen. Giving witness. O que foi isso? O Espírito de Deus dando testemunha. There's perhaps another little fellow sitting here at the Brother Palmer's church sent up.
Há talvez um outro pequeno companheiro assentado aqui também, que a igreja do irmão Palmer enviou, all confused and knowing not what to do. He got tore up about something. todo confuso e não sabendo o que fazer, e ele estava todo dilacerado sobre algo. Nice little fellow. Suppose he went home. Um bom companheirinho, eu suponho que ele foi para casa. But you sent him up here. Brother Palmer wrote me a letter and said, Brother Branham, I know it's the strangest time or something like that, but when you get a chance to see him, because he's a good brother in the church, that sent him up. Porém, ele o mandou vir aqui. O irmão Palmer me escreveu uma carta e disse, Irmão Branham, eu sei que é um tempo estranho ou algo assim, porém, quando o senhor tiver uma chance, receba-o, porque ele é um bom irmão e a igreja o havia enviado. He's on the interview. Ele estava na entrevista. While sitting there, this great deep something in his mind. Before he had a chance to say anything, the Holy Spirit reached down and got it. Wrote it out! Amen. Showed him, and he rejoiced, and the tears run down his cheeks. Enquanto estava sentado ali, esta grande coisa profunda em sua mente, antes que ele tivesse uma chance de dizer algo, o Espírito Santo alcançou embaixo e tomou isso, trouxe-o à luz, mostrou-lhe, e ele regozijou-se e as lágrimas correram na sua face. Why? God bearing witness. Por quê? Deus prestando testemunho. By what? By William Branham? No, sir. By the Holy Ghost. Amen. That's God's witness. Pelo quê? Por William Branham? Não, Senhor, pelo Espírito Santo. Amém. Essa é a testemunha de Deus. Let me tell you something else. Why did this little fellow sitting over here called Hickenbottom, a deacon, was here in the church, served his time out. Now just a loyal member. Deixe-me contar-lhe mais uma coisa. Por que fez este pequeno companheiro assentado aqui, chamado Higginbottom, um diácono que estava aqui na igreja, serviu seu tempo e agora apenas um membro fiel. He raised this morning to speak in tongues, I believe, and prophesy. Ele levantou-se esta manhã para falar em línguas, eu creio, e profetizar. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching